Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro, num novo tema. Semanalmente, temos aqui uma possibilidade de perceber algo sobre a nossa vida. Pode ser alguma coisa bem interessante, não é mesmo? Hoje o tema é conflito. Então, por que será que eu só tenho relacionamentos conflitantes? Tem tanta gente que se pergunta isso, não é? E fala sobre isso. Então, vamos olhar para essa questão um pouquinho mais de perto? Eu quero desde já agradecer a sua participação, agradecer que você está aqui comigo, agradecer seu like. Se você puder fazer isso, é sempre importante. Fique à vontade para poder reproduzir também, repassar outras pessoas, as quais você perceba que de alguma maneira pode contribuir com a pessoa, não é? Estou disponível também para trabalhos grupais, consultorias, né, vivências, trabalho com dinâmica de grupo, as questões de interação conflituosa, em escolas com adolescentes, em lares com idosos, não é? Que às vezes ficam ali numa situação se sentindo tão pouco produtivo, né? Tão pouco gente de verdade. Então, eu estou aqui à sua disposição para outros formatos, além desse formato em vídeo. O Gmail está aqui na descrição, né? Mas vocês têm aí o rosanecristine@gmail.com, Rosane Cristine Terapeuta. Então vamos ao tema. Feitas as devidas ponderações, não é? Vamos ao tema. Por que só tenho relacionamentos conflitantes? As pessoas que dizem isso, ou quem debate sobre isso de uma maneira superficial, quem comenta sobre isso de uma maneira superficial, pode tender a ver essa afirmação olhando para o conflito. De repente, para a pessoa que provoca o conflito, ou repetindo a percepção sobre a situação onde a pessoa se vê em conflito. Isso é uma forma de perceber o que está acontecendo de uma maneira a reforçar que ela continue existindo. Esse é um formato, é o formato lamentação. Então eu falo, reproduzo, eu queixo daquilo que me incomoda com diferentes pessoas em diferentes situações. Só muda o cenário, a queixa é a mesma. Isso é uma forma de se manter vinculado a esse conflito. Às vezes as pessoas podem até achar, né, na sua simplicidade, por vezes até na sua ignorância, né, no sentido de ignorar outros jeitos, outros formatos. Ela pode até achar que está fazendo um benefício a ela, quando ela fala e multiplica a situação. Mas reconheça e observe você. Quando você lembra de alguma coisa que te aconteceu, que você não gostou, e você traz lá de trás algo já vivido, né? Já passou, mas você traz lá de trás para o momento presente, para você recontar aquela história. Você já percebeu que quando você faz isso, você se coloca revivendo aquela história, via de regra. E aí você desperta em você aquelas mesmas emoções, aqueles mesmos sentimentos lá de trás, né? Você se emociona muitas vezes quando isso acontece.
Então, nós, nesse corpo, né, que assumimos, esse corpo físico, material, com os sentimentos que temos, né, a gente tem um corpo emocional, a gente age dessa maneira com certa frequência, quando nós não estamos atentos ao que está acontecendo. Essa situação, essa demonstração faz com que nós percebamos que a ferida ainda está aberta, não é? Se eu olho lá atrás e trago lá atrás para aqui e o agora, e vivo hoje isso com toda a intensidade na minha energia atual, com a minha emoção atual, eu estou capturada por aquela coisa que aconteceu lá atrás. E numa situação de conflito, normalmente é isso que acontece. Pessoas que se consideram que só têm relacionamentos conflitantes, então isso está num plural, não é? Olha o que ela está fazendo. Quantas vezes ela está trazendo coisas lá de trás aqui para o momento presente. Então isso é um movimento. Isso é um movimento já impregnado na pessoa, inconsciente. Mas nós podemos fazer com que esse movimento se transforme quando a gente vai adquirindo a consciência sobre a situação. Então, olha só, falando sobre essa situação desses conflitos em relacionamento, às vezes é com amizades, é na família, é com uma pessoa com a qual a gente troca afeto, não é? Às vezes está misturado tudo isso, pode ser num ambiente profissional também. Normalmente, se tem conflito em um lugar que está chamando mais a atenção, significa que há pequenos conflitos, há tendência de pequenos conflitos em outros lugares também. Tudo isso pode ser observado pela própria pessoa. Num atendimento terapêutico, nós fazemos isso junto. Então, tem um olhar ali do terapeuta, do facilitador, que ele vai poder fazer que seja observado algumas questões veladas. Contudo, você, na sua individualidade, né, só aqui comigo, pensando sobre essas coisas que eu trago, você pode experimentar alguns movimentos diferenciados, né? Você pode. E aí você vai observando o que acontece. Quando que é difícil fazer esses movimentos? Quando a gente já tem um autodiagnóstico. Quando eu digo assim, já sei o que está acontecendo. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é das situações X. Quando eu faço isso, quando eu tenho a tendência de reagir dessa maneira, eu não vou conseguir perceber a raiz do que está acontecendo. Eu não vou conseguir chegar ao âmago, ao centro da situação. Porque, na verdade, não é isso que eu estou me propondo a fazer. Eu só estou me propondo a falar, a expressar, a multiplicar aquela minha insatisfação. Então, fazer-se essas observações é um primeiro grandioso passo, né? Você ir percebendo como você costuma reagir, como você vem reagindo no contexto dos conflitos que você depara. Porque eu posso chamar algo de conflito e, na verdade, é uma circunstância da vida. Quando chegou a mim essa circunstância, quando eu vivo essa circunstância,
eu reproduzo e dou a ela a conotação de conflito. Então, não é difícil de observar essas coisas também, não é? Você está numa situação X com alguém e por que de repente você denominou, quando chegou num determinado ponto, né? Às vezes quando a válvula da pressão ela já está intensa demais, não é? A pressão está em demasia. Se isso for acontecer, corre o risco de explodir. Então, se for esperar esse momento para considerar que aí está o conflito, eu te pergunto, e onde que ficou, em que lugar ficou aqueles momentos anteriores que desencadearam o conflito? Não é? Onde ficou a sua percepção sobre os passos iniciais, os procedimentos iniciais que foram tomados, as atitudes anteriores que foram tomadas? Essas dicas são dicas fundamentais também, não é? Porque eu chamo de conflito uma circunstância na qual eu não me vi satisfeita, não é? Mas por que eu me permiti entrar nessa insatisfação, né? Por que eu deixei livre para isso acontecer? Por que eu não estava com as rédeas na mão e não consegui, ou não pude, ou não vi uma escolha mais saudável? Ou melhor, uma escolha saudável, né? Porque, na verdade, também o conflito ele pode se transformar em algo saudável. Tudo sempre pode se transformar quando eu utilizo dele para apreender algo do que aconteceu, algo de mim, para compreender algumas coisas, olhar algumas coisas de uma forma mais honesta. Então, o conflito ele é grandioso nesse sentido, não é? Mas observemos, o que você tem apreendido nas relações tumultuadas que vêm ocorrendo? O que? Você já parou para observar isso, não é? O que você busca no relacionamento? Você vem agindo em relacionamentos, nos teus relacionamentos, você vem agindo de acordo com um movimento fluido ou você vem reagindo? Você espera que as coisas aconteçam, que os outros tomem atitudes para depois você colocar os limites que precisam ser colocados. É isso que acontece? Ou você consegue, ou você já tem uma rotina de perceber os teus limites e estabelecê-los com maior segurança e franqueza para você mesmo? Então, essas questões, não é? Elas vão ajudando a tirar os véus do que está ocorrendo, sabe? Aquela neblina. E aí a gente consegue ir percebendo que, na verdade, o conflito não é um conflito propriamente dito para todo mundo. Ele não é imutável, ele não é uma coisa que aconteceu porque caiu de paraquedas, porque você é um azarado de repente. Não é? Não é isso. É alguma coisa que a tua rotina, o teu pensar, o teu sentir vem atraindo para você. É um formato de se relacionar com a vida que precisa ser reformado ou transformado. Esse formato não está dando mais,
né? A gente pode dizer assim, se eu não quero maçãs, não gosto de maçãs, não prefiro maçãs, eu não posso plantar um pé de macieira. Da macieira só nascerão maçãs. Da bananeira só nascerão bananas. Se eu não quero esse sabor, por que plantarei esse fruto? Então, por analogia, reflita isso, né, dessa maneira assim mais simples. Reflita isso, não é? O que acontece conosco no dia seguinte é alguma coisa que tem relação com o que eu estou fazendo hoje. Então, e isso, gente, é uma lei da vida, né? Não é uma questão de concordar ou discordar, é um movimento natural. A vida tem um movimento de fluir, natural, né? Isso não é uma questão da gente aceitar, né? A vida não pergunta para nós se a gente quer que seja só sol ou só lua, né? Só dia ou só noite. A vida já mostra para nós qual é o formato, né? Qual é o formato de fluidez natural. Noite, dia, leste, oeste, não é? Feminino, masculino, e aí eu não estou falando de sexo, né? Estou falando de forças, né? O yin e o yang mostram isso para nós, por exemplo. Então, tristeza, raiva, não é? Aversão, compaixão, agressividade, serenidade, essas coisas fazem parte, tudo faz parte. Mas o que eu estou plantando em mim? Então, o conflito tem a ver com isso, né? Com essa reflexão amorosa, gentil, mas uma reflexão que vai levando você ao autoconhecimento e ao destrave, sabe assim? O destrave daquilo que está capturando você para agir sempre da mesma maneira, esperando que outros frutos caiam na sua horta. Como que outros frutos podem cair se não é isso que está sendo plantado, né? Tem gente que espera que venha do vizinho, que o vizinho traga. E assim vão criando essas cápsulas, né? Esses atrelamentos, porque você não precisa depender de vizinho nem de presente nenhum. Aliás, o presente pode ser presente de grego, como é aquilo que eu chamo de conflito, né? Então, olha que bacana a gente perceber essas coisas que eu estou trazendo aqui para você, né? Estou buscando trazer de uma maneira simples para que você faça as tuas observações. Bert Hellinger, ele tem um poema que ele cita no livro, né, intitulado No Centro Sentimos Leveza, e ele diz assim: o que já foi não passou, porque foi, permanece. Embora tenha sido, ele atua e se acresce do novo que vem depois dele. Então, o que não foi resolvido não está resolvido. Então, continuará sendo vivido até resolver, né? Então, para as coisas, para eu subir o degrau seguinte, eu preciso ter deixado o degrau anterior lá atrás, não é? Então, olha só, o quanto você tem se observado e se reconduzido de formas diferentes a partir do que viveu e não gostou.
viveu tal coisa, não gostou, ok. E o que você faz disso? É lamentação por lamentação? É dizer que isso aconteceu por culpa de algo ou de alguém do outro, né? E os teus movimentos, né? Quem observa isso? Se você não observar e não reconduzir, como que pode algo novo ocorrer? Então, essas coisas, né, os relacionamentos conflitantes e situações desagradáveis que nos chegam, elas pedem para que olhemos os rumos que estamos tomando, né, e como nos estamos tratando, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Olha que legal isso daí. Então, o conflito de fora mostra que existe um conflito dentro, uma insatisfação. E o que é que vem te insatisfazendo? Olha que outra pergunta bacana, minha gente. Né? Qual é a tua insatisfação? Né? Esse diálogo com você mesmo pode te fazer observar muitas das respostas que você está acreditando que virão de fora. Então, as respostas que eu produzo para mim, elas me acalmam, me tranquilizam, né? E a gente vai aprendendo a fazer isso, não é? Então, não é ficar no lugar de vítima, não é ficar no lugar de acusador, não é se açoitar, não é nada disso. É tratar de buscar um lugar de equilíbrio. É nisso que nós estamos falando aqui, né? É sair da unilateralidade, dos extremos. Todo extremo gera uma oposição, né? E aí é o conflito, né, minha gente? Eu estou num lugar extremo, o outro assume, ou a outra coisa assume um outro lugar extremo, e o conflito, ele vai se dando aí, cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha, né? De uma maneira vulgo, né? Falando aqui para você. Então, olha quantas observações que a gente pode fazer, né? E se nós tentássemos, né, com base nas compreensões que temos do nosso eu, dos nossos potenciais espiritual, psicológico, social, e se nós tentássemos perceber o que precisa ser percebido? E se a gente começasse a se perguntar isso, né, depois de um conflito vivido ou numa situação onde eu acho, né, que só chegam para mim situações conflitantes, que tal seria se perguntar, né, o que vem fazendo, né, que essas coisas aconteçam, né? O que é que precisa ser percebido, observado, que eu ainda não percebi e não observei? O que aconteceria se eu começasse a ficar atenta a essas questões? Então, não é esperar do outro, mas é transformar-se, né? É transformar a si mesmo, não é? Se você não quer, e de fato você decidiu não se identificar, né, com relacionamentos conflitantes, proponha-se a compactuar e a reproduzir relacionamentos saudáveis. Como seria isso? Se a proposta de mudança, o pacto de mudança vier de você e a partir de você, como você começaria a ter
a escolher suas atitudes, seus pensamentos e seus sentimentos. E daí, então, vejam só, né? É necessário tomar essa decisão por si mesmo. É necessário olhar para novas possibilidades, reconhecer que isso é capaz de acontecer. E aí, com isso, eu quero te propor uma vivência agora, né? A gente já falou, já te trouxe aqui algumas questões para você pensar, não é? Você pode ver esse vídeo em outras ocasiões também, não é? Cada vez que a gente vê, ouve, lê algumas coisas, a gente vai se aprimorando naquilo que precisa, não é? E aí, eu gostaria de te fazer essa proposta da vivência agora nesse momento, que me parece que é o que cabe. Então eu te peço assim, escolha um lugar onde você possa, de repente, não ser interrompido. Um fone de ouvido pode ser uma coisa interessante, né? Acomode-se numa situação onde você tem alguns minutos para você. Feche teus olhos, procure estar numa posição sentada ou deitada, mas com a mente atenta, o corpo relaxado, os olhos fechados e a mente atenta. Atenta ao quê? A respiração. Observe a tua respiração, de olhos fechados, ouvindo minha voz. Perceba o ar que entra, perceba o ar que sai. Perceba se essa respiração ela está localizada na parte alta do teu tórax, na região do cardíaco, ou na parte baixa, na região do aparelho gástrico. Perceba isso. Perceba como é que está a sua respiração. Se ela é contínua, se ela é ofegante, não é? Se ela é tranquila, serena. Só observe. Veja se você consegue apenas observar. Ser o observador do que está acontecendo na tua casa, que é o teu corpo. E aí você começa observando essa respiração, percebendo a temperatura dela quando você inspira, a temperatura que as narinas captam, percebendo a temperatura quando você expira, quando você devolve o excesso do ar. Observe essas coisas sutilmente. E aí você entra num movimento agora de coordenar melhor essa respiração, coordenar os tempos. Eu vou te pedir agora, propor para você tomar essa decisão, faça essa escolha de você começar daqui para frente a fazer uma respiração consciente. Ela não é automática. Você observa quanto tempo que você leva para inspirar. É o tempo de você contar 1, 2, 3. É o tempo de você contar até 5, até 6. Observe quanto tempo você precisa para inspirar e fazer o ar chegar lá no diafragma, na parte baixa do pulmão. Nesse mesmo tempo, você segura o ar dentro de você. Nesse mesmo tempo, você solta o ar pelo nariz. Nesse mesmo tempo, você se permite ficar no vazio, sem ar. Então, experimente essa respiração em 4 tempos, conduzida por você,
Quando você inspira, segura o ar dentro de você, solta, sem pressa e fica sem ar. E repita de novo o movimento, nesse ritmo, inspirando, segurando, expirando e ficando no vazio. Deixe a sua mente prestar atenção nesse seu exercício respiratório. Observe como você se sente fazendo essa prática. Apenas se observe. E aí, nessa situação de que você já está alguns instantes nessa prática, nessa vivência, perceba na sua frente mentalmente, né, com os olhos fechados, perceba agora na sua frente um ponto, apenas um ponto. Deixe perceber o formato desse ponto, o tamanho desse ponto, a cor desse ponto. Apenas observe, ele chegou na sua frente, apenas para você observar. Não julgue, não crie expectativas, não avalie, não pergunte nada, não deixe a mente crítica agir. Apenas veja o ponto, sinta o ponto, perceba, observe-o como ele é. Perceba você como você se sente observando esse ponto. Nós vamos dar um nome agora para ele. Esse ponto agora passa a chamar-se conflito. É apenas um nome. Como é não criar expectativas em cima de um nome? Exercite esse movimento. Olhe para o conflito como um ponto, como sendo um ponto. Será que você consegue? Observe isso. O ponto não é um nome. O nome, ele resgata memórias que você tem. Há apenas um elemento, sem memórias. Veja se você consegue vivenciar isso. E você o observa. O observa de um lado, do outro lado, de cima, de baixo. Apenas observe-o. Perceba como você se sente observando algo fora de você. Mas algo que se relaciona a você. Algo que surgiu no seu caminho. Apenas observe. Ele chegou até você porque você o acionou de uma forma consciente. Você permitiu que ele chegasse. A mente foi autorizada a deixar que essa imagem fosse se constituindo em formato, em cor, ou na forma que for que um conflito venha. Então, olhe para esse conflito, independente do nome, e respire
porque ele é algo igualmente você também é. Antes de ser alguém, você também foi algo, uma célula, algo que veio de algum lugar, indefinido. Então perceba esse indefinido na sua frente e aceite-o em paz. Respire essa paz. É algo tal como você. E você está testemunhando esse algo. Você está vivendo esse momento sem expectativas, sem críticas e sem reidealizações. Então, agora chegou o momento de você se despedir. Você viu o que precisava ser visto. Observou o elemento, percebeu as coisas em você, como você se sentiu nessa inter-relação. Agora, deixe-o ir. Queira despedir-se. Perceba-se com outros horizontes e outras possibilidades. Perceba que para algo novo surgir, este ponto precisa ir embora. Precisa de sua autorização para ir embora. Ele também quer seguir os rumos dele. Então, perceba-se podendo e querendo ter outras experimentações. Você pode. Então mentalize, grata por esse encontro, grata por poder me rever. Olhe para o conflito e diga: eu agora te libero. Através de você, eu estou podendo ver o que antes eu não via. Eu te libero e sigo em frente. Agora eu me libero. E aí você vai aumentando a distância entre você e o ponto. Deixe essa liberação e esse distanciamento ocorrer. Sinta isso e mentalmente viva isso. Cada vez mais esse ponto se perde no horizonte. E você apenas observa. Observa com paz, serenidade e confiança. Agora é preciso viver outras coisas. E aos poucos você vai mexendo as extremidades do teu corpo. Faça uma respiração um pouquinho mais profunda e no seu tempo vá abrindo os olhos. Volta aqui para mim. Será que você conseguiu fazer essa vivência? Esse material vai ficar aqui, à sua disposição. Seja o observador de você mesmo. Intencione liberar-se dos conflitos e aproveitá-los da melhor maneira possível para poder conseguir se despedir no momento seguinte. Obrigada pela oportunidade que você me deu de estar aqui. E a semana que vem nos vemos com um novo tema. Grande beijo.